Eu sou a Alessandra Gouveia e estamos com mais um Poder da Palavra e hoje com o tema depressão. Mas antes eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal para inscrever, ativar o sininho e assim que tiver novidade você será notificado. E também não esquece de dar o seu joinha, né? Para que o nosso vídeo ele chegue mais longe para as pessoas. Mas eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus, tendo como base bíblica o livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses mitiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você já fez a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. A depressão, ela é um tema que é muito peculiar, né, para os dias de hoje. Há uma grande preocupação da União de Saúde e tanto da ONU, porque ela é a doença do século. Né? Tá aí, a gente vê um número muito grande de pessoas não querendo mais viver, até tirando sua própria vida, em decorrência de tantos fatos que a vida ela sobrevém sobre muitas pessoas. Mas, voltando para a história de Elias, aqui a gente vê um profeta de Deus. Elias era um homem, um profeta muito diferente da sua época, porque ele se comunicava e falava de maneira diferente de todos os outros profetas que já haviam passado e também os que vinham posterior a ele. Elias foi um homem de Deus, ele era conhecido como um profeta de fogo, porque eu vou voltar um pouco aqui na história, quando ali ele falou para o rei Acabe que iria ficar um período sem chuva, né? Ele falou assim: conforme a minha palavra, a chuva não vai cair. E assim houve um período de seca, né? Foram 3 anos e meio que não choveu. E novamente Elias foi para o deserto porque Jezabel, a mulher de Acabe, o rei, ela era idólatra, né? E ali ela era adoradora de Baal. E assim ela influenciava o rei, que já não tinha atitudes boas e ela era terrível, então ali ela influenciava o rei para que ali em Israel houvesse adoração a Baal. E assim eles estavam implantando, né, no meio do povo a adoração a outros deuses. Então Elias ele veio àquela época para ali fazer uma transformação, haver uma mudança e novamente atentar para o povo sobre o Deus vivo, o Deus de Israel, né? O Deus verdadeiro. Então Acabe ele
tinha esse mau procedimento, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e sua esposa Jezabel ainda era muito pior que ele. Então Elias ele veio e disse que não haveria chuva ali naquela época e passou esse período. Então Elias ele foi levado para o deserto. E um período depois Elias volta para fazer um desafio aos profetas de Baal, né? Ele desafiou ali que fossem até o Monte Carmelo, chamassem todos os profetas de Baal e ele ali sozinho iria fazer um desafio com aqueles profetas. Então ele mandou que eles construíssem um altar e ali o Deus que mandasse fogo e consumisse aquele holocausto seria o Deus verdadeiro. Né? Então os profetas eram um número de 450 os profetas de Baal e Elias estava ali sozinho como profeta e o povo observando tudo que estava acontecendo. Então começou ali aos profetas invocarem ao seu Deus, a Baal, a pedir, e chegando certa hora do dia, eles já estavam ali se cortando com faca, se mutilando, para ver se o Deus falso deles ali se aparecia e mandava fogo. Então Elias, ele chegou a certo momento até a dizer assim, soltar uma graça, dizer, fala mais alto, grita mais alto, Baal pode estar dormindo, pode ser que ele te escute. Então, não houve. Chegou ao meio-dia, nada de Baal se manifestar. Então, chegou a vez de Elias. Elias foi lá, consertou o altar, colocou pedras, fez uma vala, um rego em volta do altar e disse assim para as pessoas, tragam-me água. Né? Não sei como foi que fez, se ele tinha ali juntado água, porque estava no período de seca, aquele período que estava sem chuva. Mas ali as pessoas trouxeram água e ele colocou água em volta do altar e ele mandou que enchesse até ali também molhar o holocausto, né? Ensopar o que estava ali para provar o poder do verdadeiro Deus. Ele queria que as pessoas tivessem consciência do que iria acontecer ali. Então Elias, ali ele fez a sua pequena oração, ele fez uma oração curta, orou ao Senhor, que Deus ali mandasse fogo para que as pessoas vissem que ele era o verdadeiro Deus e que Elias estava ali como um homem de Deus. Então desceu fogo do céu, consumiu todo o holocausto e ainda lambeu a água que estava ali no altar. Então Deus ele se manifestou ali através de Elias e houve esse grande poder. Então Elias pegou a espada e matou todos os apóstolos de Baal que estavam ali, né? Todos os profetas de Baal que estavam ali, ele matou eles à espada. E Elias ali estava se sentindo, eu acho assim, como uma pessoa muito abençoada, muito feliz, que Deus ali se mostrou através da vida de Elias, né? Então, Elias se retirou dali, deve ter ido para casa muito feliz, mas quando foi no outro dia, quando Jezabel soube o que tinha acontecido, que Elias tinha matado à espada todos os seus profetas, ela mandou um mensageiro para Elias dizendo assim, saiba você que da mesma forma como você fez com os profetas, eu estou dizendo que eu vou te matar. E Elias, quando ele recebeu aquele recado ali, ele se assustou, ficou temeroso que o que podia acontecer com a sua vida. Então, Elias fugiu para o deserto, deixou ali o seu moço, o seu servo, e fugiu para o deserto. Eu quero abrir aqui um parênteses e falar sobre a depressão, né? Vamos fazer uma comparação com o que aconteceu com Elias, que o que pode acontecer conosco. Elias, ele era um profeta de Deus, né? Um homem abençoado, onde ali Deus ele se manifestava através da sua vida com grande poder. Ele era conhecido como o profeta do fogo. As coisas que Elias faziam eram assim surpreendentes, né, aos olhos humanos. Deus ele usava Elias tremendamente.
Mas Elias se viu naquela situação que ele temeu por sua vida. A Bíblia, ela relata isso porque a Bíblia, ela é clara em tudo que ela fala, ela não esconde nada. E tudo que tem escrito aqui na palavra de Deus serve para ensinamento nosso, para tirarmos lições para a nossa vida. Então Elias, ele era um homem de Deus, ele era um homem que era tremendamente usado por Deus, mas ele teve medo. E ali Elias fugiu e se pôs naquela situação e temeu. Por quê? Porque ele entrou em depressão com medo de que a sua própria vida fosse tirada. Isso só mostra a humanidade dele. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a esse tipo de fato, de sermos acometidos por essas situações. Então Elias, ele ali recebeu a visita do anjo, e o anjo veio, lhe deu comida, lhe deu água. Mas como Elias estava numa depressão, ele tornou a dormir de novo. Então o anjo novamente acordou Elias, mandou ele comer novamente pão, mandou ele tomar água e disse a ele: levanta-te porque a tua caminhada é longa. Quer dizer, você tem muita coisa para fazer, você não vai parar por aqui, você não vai morrer. A tua caminhada é longa, Deus tem muita coisa ainda para fazer através da tua vida. Mas eu gostaria de dar uma paradinha aqui nesse momento e chamar um convidado, uma pessoa muito especial. Ele é o pastor Emerson Gomes. Ele é pastor e também é psicólogo. Nada melhor do que um psicólogo para falar sobre a depressão. Então, pastor Emerson, eu gostaria que o senhor desse uma palavra a respeito desse tema. Paz do Senhor, pastor Emerson. Olá, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os que nos ouvem. O programa, o Poder da Palavra, com a nossa irmã Alexandra Gouveia. Que Deus em Cristo abençoe a todos e através dela faço as minhas considerações a todos que nos seguem, que de alguma forma estarão participando deste programa. Deus abençoe você e toda a sua vida. Eu gostaria de deixar para a sua meditação apenas um versículo que está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, o versículo de número 4, quando diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Meus queridos, aqui está um texto bíblico conhecido de todos, e que eu gostaria de chamar a atenção para mostrar o quanto um homem de Deus, conhecido ele, profeta do fogo, o homem que havia orado e o fogo havia descido, um homem de Deus, que era canal das manifestações da glória de Deus, teve também seus momentos de vulnerabilidade, seus momentos de angústias, seus momentos de desespero. Aliás, quem não tem? Todos nós passamos na vida momentos de angústias, de desespero, momento em que as nossas expectativas estão muito baixas quanto ao futuro. Aproveitando isso, queremos trazer à tona um tema que é muito importante nos dias de hoje, porque tem atingido milhões de pessoas. A depressão. A depressão é uma doença que tem atingido no mundo inteiro, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas. Somente no Brasil, há uma estimativa de que há 10% da população. E se isso for verdade, nós temos aí 22 milhões de pessoas sofrendo por depressão. Penso eu que como a depressão ainda é uma doença difícil de ser diagnosticada, ela é subnotificada no Brasil, esses índices podem ser muito mais do que 10%. Boa parte da população brasileira hoje tem ou já teve depressão em algum momento. Então a depressão é uma doença real, não é apenas uma questão da imaginação da mente humana. Ela sim acontece como uma alteração química no cérebro do ser humano, mas não é somente mental, ela também é uma doença biológica. Inclusive a depressão tem afastado milhares de pessoas de seus postos de trabalho,
Então a depressão é uma doença. A depressão não é, me permita, frescura, como alguns dizem, ou às vezes falta de Deus. Inclusive tem pessoas que atribuem a depressão como uma falta de Deus no indivíduo, e não é verdade. Tem muitos evangélicos, cristãos, que têm Deus no coração, mesmo assim ainda sofrem com a depressão. Então a depressão é uma doença que pode atingir milhares de pessoas. O texto aqui lido mostra que Elias foi um homem que no seu ânimo pediu para morrer, ou seja, ele pediu a morte, mostrando a sua vulnerabilidade como ser humano. E que todos nós também temos que ter muito cuidado, porque se Elias, homem de Deus, passou por isso, pode-se entender que todos nós, qualquer um, pode ter a depressão, passar por momentos de angústia, porque isso é natural da existência humana. Então, a depressão é uma doença que atinge milhares de pessoas. As causas da depressão ainda são desconhecidas, mas já se sabe pelos especialistas que as questões endógenas e exógenas, internas e externas do indivíduo têm contribuído para o surgimento dessa doença. Então, as questões genéticas e ambientais contribuem, potencializam o indivíduo a ter que aprender a lidar com a doença, com a depressão. Alguns sintomas da depressão são muito fáceis de entender, outras precisamos ter um cuidado, um olhar diferenciado. Porque a tristeza, que é um sintoma da depressão, ela apenas uma emoção, todos nós ficamos tristes, mas a depressão causa uma tristeza no indivíduo que não tem justificativa. Então, uma doença que traz a tristeza como a sua principal característica do indivíduo por mais de 2 semanas, tá? Além disso, também o isolamento social, problemas no relacionamento, tá? Falta de apetite, alteração no sono, entre outros sintomas, tá? A depressão traz irritabilidade ao indivíduo, tá? Então, são alguns dos sintomas que caracterizam a depressão como doença. E é importante não apenas detectar mas 3 ou 4 sintomas para, de fato, obter um diagnóstico mais preciso. Então, esses sintomas têm atingido milhares de pessoas que têm tido dificuldades na família, dificuldades na igreja, dificuldades nos seus postos de trabalho, porque a depressão realmente incomoda, a depressão mata, a depressão traz uma tristeza tão forte ao indivíduo que, quando ela está grave, ela às vezes faz com que o indivíduo pense que o tirar a sua própria vida seja o único caminho. São pensamentos produzidos quando a alteração no humor, a tristeza profunda do indivíduo, que não vê sentido ou significado em permanecer vivo, ele acredita que a única saída é tirar a sua própria vida. E aí há uma relação direta, depressão com tentativas de suicídio. Tá? E aí é importante a gente entender, estar atento a esses sintomas e procurar sempre ajudar as pessoas. Algumas formas de tratamento. A depressão, sim, tem tratamento. Ela pode possibilitar o indivíduo ressignificar todo o evento e fazendo com que esse indivíduo compreenda o que está passando, de maneira que ele possa trabalhar melhor as questões, tá? Com consciência do que está passando. Então, hoje, o tratamento é clínico, através dos clínicos e dos psiquiatras, através da intervenção farmacológica, porque em alguns casos a depressão é preciso também tomar conta, né? As pessoas precisam de uma medicação, são os antidepressivos, precisa-se disso para que reaja de melhor forma, e também tem as questões psicoterapias, tá? Psicoterapias importantes, e aí onde o indivíduo vai conversar, vai falar, vai ser ouvido, vai ser psicoeducado, tá? Com relação ao que ele está passando, e é importante que essa intervenção também esteja em uso, tá?
e se pudermos encaminhar as pessoas para a psicoterapia, estaremos fazendo muito bem. E além disso, há as questões de intervenções sociais, é quando a família, os amigos, tá? As pessoas mais próximas, ao detectar que aquela pessoa não está muito bem consigo mesmo, com os outros, com a própria sociedade, tentar se aproximar dessas pessoas para tentar ajudar. As relações sociais são muito importantes para a prevenção de problemas da saúde mental. Então é importante sim a família, é importante os amigos, é importante a interação social, é importante tirar esse indivíduo do isolamento, já que o isolamento é um sintoma da depressão, levar esse indivíduo de alguma forma, tá? De alguma maneira a se relacionar, a buscar a melhorar a sua própria imagem e aí elencar a sua autoestima, que vai fazer toda a diferença no tratamento. Hoje se tem, pelos especialistas, a importância da junção dessas formas de intervenção, tá? Ou seja, uma não subsiste sem a outra. É importante sim os clínicos, os psiquiatras, os psicólogos, mas é importante também a família, os amigos, a própria igreja, os relacionamentos, e é preciso cada vez mais, num mundo globalizado, e que as pessoas estão tão, às vezes, próximas de pessoas tão distantes, às vezes estão nos esquecendo de estarmos perto de quem realmente precisa e que está tão perto de nós. Que possamos então abrir esse entendimento e possibilitar às pessoas encontrar ajuda, tá? Se você está em depressão ou conhece alguém que está, ajude de alguma forma ou encaminhe essa pessoa para um profissional para que eles possam também cuidar de si mesmo, buscando sempre melhorar a sua qualidade de vida. Como Elias, aqui ele teve o psicólogo, Deus, né? Nesse caso aqui, que o animou, que o fortaleceu, que o fez perceber o quanto ele não estava só. Elias pensava que estava só. E é justamente isso que muitos em estado de depressão acreditam, que estão só. Mas você não está só. Nós não estamos sós. Nós temos alguém ao nosso lado. E quando nos sentirmos só, lembremos-nos que o nosso amigo mais chegado que um irmão estará conosco para nos dar vitória, nos fortalecer os pensamentos e nos encorajar a lutar e a persistir pela vida. Concluo trazendo um pensamento de um acadêmico chamado Rui Barbosa. Ele diz que a maior tristeza não é de haver sido vencido. A maior tristeza é a vergonha de não ter lutado. Então, Rui Barbosa traz esse pensamento e eu gostaria de externar para você, tá? Continue lutando, tá? Ou seja, perder uma batalha não significa perder uma guerra. Continue perseverando. Busque em Deus, busque em você mesmo, busque em pessoas que estão ao seu redor para te fortalecer, porque fazendo assim, você será abençoado e conquistará em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Emerson. Que Deus abençoe a sua vida. Então, como nós vimos aqui, a depressão ela é uma doença que pode ser acometida por qualquer pessoa. Isso não é falta de Deus, isso não é porque você é menos cristão, ou porque você não tem ligação com o Senhor. Qualquer pessoa está sujeita a isso. Como nós vimos aqui, até um homem de Deus, ele passou por essa situação. Mas eu gostaria aqui de fazer uma advertência, né? Você que está passando por essa situação, procure ajuda, como o pastor falou ainda há pouco. Procure ajuda de um amigo, procure ajuda de um parente, procure ajuda psicológica. Você pode procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? E também procure ajuda no Senhor, principalmente. Porque Deus, Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe também que nós estamos sujeitos, nosso corpo, ele sofre, né, algumas transformações. Então, nós estamos sujeitos ao que acontece à nossa volta, né? Há muitas coisas que estão acontecendo. A gente veio aí de um período de pandemia, que muita gente passou por essa situação e ainda tem muita gente sofrendo com isso, com o resultado do que aconteceu antes.
E eu sei como é difícil, eu também passei por momentos muito difíceis, né? Eu tive um início de depressão, sei como é complicado, isso é algo que o ser humano não consegue controlar. Mas assim, eu busquei a fé em Deus, eu busquei a minha confiança nele, procurei acolhimento nas pessoas que estavam à minha volta, no meu esposo, na minha família, nas minhas filhas. Isso me fortaleceu também. E eu digo para você, não se esconda, não vá para a caverna, sabe? Procure resolver essa situação. Deus tem muito ainda para fazer na tua vida, a tua caminhada não parou por aqui. Então, que Deus abençoe você, né? Que essa palavra tenha sido bênção na tua vida, que você seja abençoado por tudo que foi dito aqui. E a gente ainda tem mais para falar. A gente não vai parar por aqui, vai ter a segunda parte ainda desse tema e que você também não perca. Que Deus abençoe você. Amém?